Olá, gente. Tudo bem aí? Sejam bem-vindos ao curso. Para quem não me conhece, sou o professor Flávio Monteiro de Barros. Nós vamos lecionar aqui Direito Civil, tá? Antes de começar a aula, eu vou falar um pouquinho sobre como estudar para concurso. Vamos perder uns 20 minutinhos importantes aí, tá? Ó, preste atenção. Conhecimento é igual entendimento mais memorização. Para o aluno poder dizer, eu conheço, ele tem que entender a matéria e tem que memorizar. Para que serve a aula? Para o entendimento ou para a memorização? A aula serve para o entendimento. Essa é a função do professor. Transformar em simples aquilo que é aparentemente difícil. Não existe matéria difícil. Na área jurídica não existe nenhuma matéria complicada. O que existe é livro prolixo, livro que quer escrever difícil e professor enrolado. Professor que não sabe se comunicar. Aqui no curso FMB, graças a Deus, não existe esse tipo de professor. Toda matéria é muito fácil. Muito fácil. Vocês têm medo de direito empresarial? É uma das matérias mais simples que existe. Para muitos, complicadíssimo. Matéria fácil. Toda matéria é fácil. Então, percam o medo das disciplinas. Tá? Bom, o que estudar? Então, vejam só. A memorização tem que ser feita em casa. Você pode fazer cursinho durante 30 anos, você não passa. Só assistindo aula você não passa em concurso. Não passa em concurso nenhum só assistindo aula. Porque em sala de aula, você não memoriza. Em sala de aula, você apenas inicia a memorização. Você inicia, o que já é um bom começo. Você começa uma memorização. Porque aqui em sala de aula, você está escutando o professor falar. Você está trabalhando com a memória auditiva. Você está escrevendo. Tem que anotar as aulas. Toda a sistemática do curso é com base nas anotações. E você está olhando porque você está escrevendo. Então aqui começa o processo de memorização, mas você não memoriza. O homem está na Terra há 3 milhões de anos. 3 milhões de anos. A evolução do homem, a evolução começou propriamente a partir da descoberta da escrita. 3, 4 mil anos atrás. Antes de desenvolver a escrita, o homem não saía do lugar. Ficou 3 milhões de anos aqui e não saía do lugar. Quando desenvolveu a escrita, foi embora. Chegou na Lua. Isso faz pouco tempo. Se considerar o tempo que o homem está na Terra, 3 milhões. E a evolução? Então, a escrita é importantíssima. Você só vai memorizar se você tiver o material para ler. Se você só assistir a aula, está provado o seguinte, ó. O que você leu hoje, no dia seguinte, você se lembra, sabe de quantos por cento? 2%. 2%. Quer dizer, o que você leu hoje, no dia seguinte, você se lembra de 2%. No dia seguinte. Conclusão, alguns dias depois, você não se lembra de mais nada. Então, quem acha que tem memória fraca? Ah, eu tenho memória fraca, eu não guardo nada do que eu leio. Isso não é um problema teu, não. Isso é um problema comum, é um problema de todos. Então, conselho, não confiem na memória. Anotem as aulas. Todo o curso aqui é baseado em anotação. Justamente para que o aluno possa ter... A anotação aqui tem 2 finalidades, tá? Por que eu montei o curso já baseado nessa didática da anotação? Tem 2 finalidades. Primeiro, para o aluno registrar o que o professor fala. Porque se o professor fala, e o aluno não anota nada, e depois vai ter que estudar pelos livros, eu pergunto, fazer cursinho para quê? Cursinho só justifica a sua existência se o aluno for estudar pelo material dado em sala de aula. Então esse é o primeiro objetivo, ajudar o aluno a passar no concurso, a ter o material para ele fugir do livro e ter um material mais objetivo. E a segunda razão das anotações é iniciar uma memorização, já aqui em sala de aula. Porque você tem a memória auditiva, você tem a memória visual e você tem a memória escrita. E muita gente, a memória escrita
é a mais eficiente de todas. Tem gente que só memoriza quando escreve. Mas para todos tem um grau de eficiência todas essas memórias. Então, aqui em sala de aula você já começa a memorizar. Uma coisa é estudar, uma coisa é ler um caderno que você assistiu a aula, que você anotou. Façam o teste. O dia que vocês perderem a aula, aqui nós temos o departamento de anotação de aula. Tem um aluno que anota a aula. Se perder a aula, lá no Xerox, tem a aula. Agora, vocês vão ver a diferença entre ler uma aula que vocês não assistiram e ler uma aula que vocês assistiram, que vocês anotaram. Vocês vão ver a diferença, a facilidade de uma e de outra. Não é verdade? Bom, o que estudar? É importante também já definir. Porque vejam, gente, o conhecimento jurídico é praticamente infinito. Todo dia surgem decisões novas. É uma coisa sem fim. Então botem uma coisa na cabeça. Vocês nunca vão conseguir estudar tudo. Ninguém consegue. Ninguém. Ninguém consegue dominar tudo. Para passar em concurso, não precisa dominar tudo, mesmo porque é impossível. Você precisa, vamos colocar, se a ciência jurídica vai do chão até a parede, até o teto, você precisa saber isso aqui. Você precisa ter um grau de conhecimento aqui para você passar. Tá? Então bote isso na cabeça. Você precisa ter um conhecimento, agora tudo você não vai saber nunca, ninguém sabe tudo. Porque todo dia surgem coisas novas. Tá certo? Agora você precisa botar na cabeça um tanto assim de conhecimento. Então é preciso já delimitar. Bom, eu vou estudar só isso e mais nada. Muita gente não passa, por quê? Quer estudar tudo ao mesmo tempo. Então abre 10, 15, 20 livros e fica lendo. No fim não passa em lugar nenhum. Então é melhor saber essa quantidade bem do que ficar dando tiro para tudo quanto é lado. Então o que estudar? Isso é muito importante, isso que eu vou falar para vocês. Vocês vão estudar anotações de aula. Tem que saber tudo. Tudo que é dado aqui em sala de aula, vocês têm que saber. É imperdoável errar uma pergunta que estava ali estampada no caderno. O candidato merece uma surra. Merece uma surra. Ó, você errou, tá vendo essa pergunta? Tá lá no teu caderno. Como que você foi errar isso? Não tem perdão para esse tipo de erro. Então você tem que saber tudo que está no caderno. Então vamos colocar o caderno. Prioridade. Estudar também legislação. Tem que ler a lei. A lei é importante na primeira fase. Primeira fase cai muito letra de lei. Segunda fase não serve para nada. Deixar bem claro isso. Quem acha que vai passar em concurso estudando só lei seca, está equivocado. Lei seca te ajuda a passar na primeira fase, mas na segunda fase você não passa com lei seca. Mas é importante. É importante ler a lei sim, porque o concurso tem a primeira fase. Tá certo? Então vocês têm que ler caderno, que o caderno tem doutrina, tem jurisprudência. E tem também lei no caderno. Tem doutrina, jurisprudência e lei no caderno. Então o caderno é um livro. O caderno, na verdade, é um livro escrito numa linguagem falada. É isso que é o caderno. É o livro escrito numa linguagem falada. Porque nós temos a linguagem falada e a linguagem escrita. A linguagem escrita é prolixa. A linguagem falada é mais direta. Então é mais fácil estudar um livro na linguagem falada, que nós chamamos de caderno, do que um livro numa linguagem escrita. É essa a razão. O conteúdo, não há diferença de conteúdo entre livro e caderno, não tem diferença de conteúdo. A diferença é de linguagem. Compreenderam? É uma linguagem mais fácil. Bom, e vocês ainda podem acrescentar nos estudos as apostilas do curso FMB, tá? O curso tem, atualmente, esse ano é o ano das apostilas, eu vou chamar. O curso completa 10 anos esse ano. Desde o primeiro ano sempre teve apostilas, as apostilas sempre foram excelentes, as apostilas do curso. Mas esse ano eu consegui melhorá-las. Digamos que é o ano das apostilas porque de toda a história do curso é o ano que as apostilas realmente hoje, a apostila está num grau assim melhor do que estava. Já era muito bom, hoje está melhor. São 12 apostilas, antes eram 24. Só que cada apostila está, cada duas virou uma. Então não é que ela tem menos informações, tem a mesma quantidade de informações que tinha as outras apostilas, as 24, só que eu transformei em 12. E elas estão ampliadas também. Estão ampliadas, quer dizer, além de revistas,
estão ampliadas, estão maiores. São 12, mas que vale mais do que as 24 anteriores. Outra novidade das apostilas: no final de cada matéria tem a sequência de perguntas, nesse novo modelo de apostila que se chama apostila especial, para distinguir das anteriores. Tá? Tem uma sequência de perguntas, então você recebe um pouco de cada matéria. E no final tem uma sequência de perguntas por escrito. Só que essas apostilas especiais, esses 12 volumes, por enquanto só está pronto o primeiro volume. Tá? Aqui é a apostila especial federal. Tá? Está pronto o primeiro volume, o segundo volume em 15 dias já vai estar pronto também. Tá? Somente no final do ano, que provavelmente, talvez um pouco antes, os 12 volumes já estarão prontos. Porque antes de aprovar cada volume, a gente está fazendo uma série de provas e revisões. Tá? Então, quem tiver a oportunidade, quem quiser comprar a apostila, pode comprar. Para vocês, o preço é de custo. Essa apostila, para quem não é aluno, ela custa quase R$300. Para quem é aluno, ela custa em torno de R$74, mas ela é bem grossa mesmo. Tá? Bom, o que mais? Mais nada. Não precisa estudar mais nada. Se você souber caderno, legislação e souber as apostilas, você não precisa estudar mais nada. Porque as apostilas são livros. Tá? Agora, quem quiser incluir mais algum livro, pode incluir, mas inclui só numa matéria mais importante para o concurso que você vai prestar. Então, vai prestar uma procuradoria, vai prestar uma magistratura federal, então se quiser ler alguma coisa aí de direito constitucional, apesar que a apostila de direito constitucional está muito boa, mas se quiser acrescentar mais alguma coisa, ler, pode, fica à vontade. Mas não precisa estudar por livro tudo, direito comercial, direito civil, não há necessidade. Tá? Bom, já delimitamos então o que estudar. Tá certo? Vocês vão estudar isso aí que eu falei. Agora, como estudar? A técnica de estudo. Muita gente não sabe ainda a diferença entre leitura e estudo. Quando você lê um jornal, uma revista Veja, você lê com a preocupação de guardar, com aquela, não posso esquecer isso que eu estou lendo. Você lê uma notícia com essa preocupação? Não. E quando você estuda? Então, o estudo tem essa finalidade. O estudo é uma leitura com finalidade de memorização. Ele é mais do que leitura. É uma leitura com esse fim, memorização. Tá? Não é leitura com fim de entretenimento, que seria mera leitura. Bom, como que vocês vão estudar então? Ó, vocês vão anotar uma aula aqui, aí vocês vão chegar em casa. Vão fazer um horário de estudo. Coloca umas 2 matérias por dia. Quem não tem tempo durante a semana, coloca 2 matérias sábado de manhã, 2 sábado à tarde, umas 2 domingo de manhã, 2 domingo à tarde, em suma, estuda fim de semana, quem não tem tempo. Tá? Então imaginemos, vocês vão estudar Direito Civil segunda-feira. Vocês anotaram a primeira aula, imaginemos que a primeira aula tem aí umas 3 páginas, vamos colocar assim. O estudo é o seguinte, primeiro passo, são 3 passos do estudo. Primeiro passo, ler cada página umas 3 vezes. Pegou a página do caderno, você vai ler umas 3 vezes. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, formular de 3 a 5 perguntas por escrito do que você leu. Então você leu, daí você formula de 3 a 5 perguntas por escrito. Certo? Terceiro passo, responder mentalmente essas perguntas. Mentalmente. Daí você vai ler a segunda página e fazer a mesma coisa. Lê 3 vezes, formula de 3 a 5 perguntas por escrito, responda mentalmente. E lê a terceira página, mesma coisa. Depois você vai ler todas as perguntas e respondê-las mentalmente. Se você conseguir responder todas sem olhar, é porque você pode dizer, finalmente eu memorizei. Então você só dá o assunto por encerrado quando você responder todas as perguntas mentalmente, sem olhar para as respostas. Compreenderam? Quanto tempo vocês vão fazer isso? É o tempo da aula, mais ou menos. Se a aula durou 40 minutos, vocês vão demorar uns 40 minutos para fazer isso. Se durou 80 minutos, vocês vão demorar uns 80 minutos. É o tempo da aula, portanto é lento. Tem que ter calma. Não adianta querer fazer isso atropelado, em 5 minutos. Entenderam a técnica de memorização? Tá? Vocês leiam,
formulam perguntas, respondam mentalmente. Leiam, formulam perguntas, respondam mentalmente. E depois leiam todas as perguntas e tentam responder mentalmente. Assim vocês vão estar testando a memória. É um teste da memória, é um exercício de concentração. Tá? Além de testar a memória, vocês vão estar exercitando a concentração. Vocês vão ler com mais atenção. Bom, tudo bem. Só que mesmo assim vocês vão esquecer. Mesmo fazendo isso, no dia seguinte vocês esquecem, se lembram de 2%. Fazendo isso, no dia seguinte vocês vão lembrar aí de uns 70%. Mas passado o tempo vocês vão esquecer. Então, tem um outro ingrediente para colocar aí. Qual é? Revisão. Revisão, ó. Essa palavra é chave, hein? Revisão. Não existe medicamento contra o esquecimento. Não existe um remedinho que você toma e você nunca mais esquece. Então, a única maneira de não esquecer é lembrar. Não é isso? A única maneira de não esquecer é lembrar. Você vai lembrar como? Fazendo a revisão. Então, você tem que fazer as revisões periódicas. Então, vamos lá, ó. A revisão, ela é extremamente veloz. É uma olhadinha no caderno. Então, segunda-feira você vai estudar Direito Civil. Estudar a primeira aula. Daí, na outra semana, tem a segunda aula. Antes de estudar a segunda, dá uma revisão rápida na primeira. Então, a revisão é rápida. Daí vem a terceira aula. Antes de estudar a terceira aula, uma revisão rápida da primeira e da segunda. Antes de estudar a quarta aula, uma revisão rápida da primeira, segunda e terceira. Antes de estudar a quinta aula, revisão rápida da primeira, segunda, terceira e quarta. E assim por diante. Então imaginemos, vamos ter 20 aulas aqui. Antes de estudar a 20ª aula, revisão rápida das 19 aulas anteriores. Sempre antes de estudar uma nova aula da matéria X, fazer a revisão rápida das aulas anteriores dessa matéria X. Essa revisão é necessária. Eu vou falar uma coisa para vocês. Ninguém passa em concurso sem fazer essa revisão. Então, é um conselho de amigo. Ninguém passa em concurso sem fazer essa revisão. Tem que fazer revisão. Para desenvolver a memória espaçada, que é a memória que permite armazenamento do conhecimento em longa escala. Se você não faz essa revisão, o teu cérebro ele não estica. Ele não vai caber as informações. Então a revisão é um exercício para o cérebro ir aumentando. É mais ou menos quando você vai fazer exercício físico. Você tem que repetir, não é isso? Tem que repetir o exercício. Eu nunca gostei de fazer exercício físico. Sempre gostei de jogar futebol, mas não gostava de fazer exercício físico. Daí eu comecei a fazer. Há uns 3 meses. Comecei a fazer exercício físico. Daí eu subi numa esteira e fui correr. Sabe quantos segundos? Não vou falar minutos. Sabe quantos segundos eu aguentei? Segundos. 30. Corri 30 segundos, já parecia que estava morrendo já. Parecia que ia infartar. Daí, toda semana, 3 vezes por semana, estou fazendo exercício. Faz 3 meses. Ontem eu consegui correr 15 minutos. 15 minutos. Já não é muita coisa, né? Mas já melhorou. Até o final do ano eu estou correndo 1 hora. Não é verdade? E com o cérebro é a mesma coisa. Hoje você não vai conseguir guardar muita coisa. Agora, toda semana você vai fazer esse exercício, vai chegar um momento que vai caber tudo aqui. O cérebro é um órgão do corpo, ele evolui. Da mesma forma, se você fizer exercício, você adquire músculos, você adquire fôlego. Se você fizer exercício com o cérebro, ele vai aumentar o potencial dele de armazenamento de conhecimento. Ele vai ficar mais forte. Então tem que fazer exercício com o cérebro. E esse exercício é aquela técnica que eu falei para vocês de memorização e essa revisão. Vocês têm o que precisa para passar no concurso. Tudo o que precisa para passar no concurso, vocês têm. Ó, vocês são formados em Direito. Então, vejam só. Qualquer pessoa, por mais inteligente que seja, para prestar um concurso, vai ter que pelo menos ter uns 15 anos de estudo, né? Desde o ensino fundamental, ensino médio, faculdade. Vejam quanta coisa vocês já conquistaram. Vocês têm diploma de Direito e vocês têm o bem mais precioso da vida, que se chama cérebro. Deus não é tão injusto assim de fazer uma pessoa muito mais inteligente que a outra, não. Todo mundo é mais ou menos igual. O que fulano lá, nossa, é super inteligente. Não é que ele é super inteligente, ele fez exercício com o cérebro. Ele exercitou mais o cérebro do que você. Enquanto ele ficava só estudando, o que você ficava? Ficava aí conversando.
Não é isso? Nos bares, ele lá, só estudando. Então o cérebro dele está melhor que o teu. Está mais evoluído que o teu. Então você precisa fazer o exercício do cérebro para alcançá-lo. É isso aí. Tá? Então, em resumo, vocês vão estudar caderno, lei, apostila. Vocês vão estudar da seguinte forma: vocês vão ler o caderno, formular perguntas por escrito e responder mentalmente. E depois vocês vão fazer revisão. Sempre antes de estudar uma nova aula, revisão das aulas anteriores. Ficou claro? Um paralelo para vocês. Imaginem o seguinte: um carro sujo, imundo. Você ficou no domingo, você demorou 4 horas para lavar, polir e encerar esse carro. Demorou 4 horas. E você jurou para você mesmo: nunca mais vou perder um domingo, nunca mais vou perder 4 horas num domingo para lavar carro. Tem coisa mais interessante para fazer. Não vou deixar mais esse carro sujar. Então, toda semana agora você passa uma flanelinha no carro. Alguns minutos você vai lá, passou uma flanelinha, jogou uma aguinha, ponto. Questão de minutos, o carro já está limpinho. É mais ou menos o estudo e a revisão. O estudo é aquele primeiro momento em que você vai lavar o carro, porque para botar a matéria na cabeça é difícil. Vai demorar para você memorizar. É lento. A revisão é toda semana, é essa flanelinha que você está passando no carro. Só para não esquecer, só para mantê-lo limpo. Compreenderam? E para passar em concurso, gente, precisa acreditar que vai passar também. Precisa trabalhar o lado psicológico. Tem gente que é pessimista. Daí não dá. O sujeito já acorda, você fala: não vou passar em concurso nunca. É essa a oração dele de todo dia: nunca eu vou passar, eu sou um fracassado. Daí fica difícil. Vocês têm que acreditar em vocês. Tem que trabalhar a cabeça. Todos vocês têm competência. Então, tem que manter todo dia aí aceso essa vontade de passar no concurso. Vocês têm que criar mecanismos. O que vai fazer vocês passarem? O estudo. E o que vai fazer você estudar? A vontade. E o que me gera essa vontade? Aí que está. O que vai gerar a vontade? Aí, cada um tem sua história de vida. Tem gente que quer passar em concurso por causa do salário, muita gente. Então, estuda, põe o olerite, toma emprestado o olerite de um desembargador e põe na gaveta. Tem um cidadão que estudava assim. Ele acordava desanimado, ele pegava o olerite, olhava, e daí aquilo dava vontade para ele estudar. Uma vez eu atendi uma aluna e percebi que ela estava com muita vontade de passar em concurso. E isso me chamou a atenção. Eu falei: nossa, você está animada, hein? O que te motiva? Né? Para transmitir para os alunos, né? O que te motiva você a passar em concurso? Ela falou: quero me separar do marido. Assim que eu passar, a primeira providência vai ser essa. Eu pensei, né? Coitado do sujeito, né? Pagando o cursinho para ela. E ela com essa motivação. Ah, mas tudo bem, ela deve ter os motivos dela também, né? Então tem várias motivações para o sujeito querer passar no concurso. Quer mostrar que é capaz, é por causa do salário, quer separar do marido. Tem gente que encontra apoio nas orações. Em suma, cada um tem sua história de vida. O que importa é vocês criarem esses mecanismos para manter a vontade. Ó, aquela frase ali, ó: a cada dia, sob todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. É uma frase boa. Quando eu estudava, eu colocava essa frase. Eu olhava, acordava. Essa frase funcionou comigo, porque durante o tempo que eu estudei, eu nunca desanimei. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas todo dia eu olhava para aquela frase. Então, é uma mensagem positiva que vinha no meu cérebro. É isso que vocês precisam. Tranquilo? Passar em concurso não é difícil. É fácil passar em concurso. Só não passa quem desiste. É igual uma fila de banco. Quem não tem paciência, larga e vai embora. Agora, quem continua na fila, e continua estudando na fila, né, vai passar. E, tinha um aluno aqui, ele veio aqui, inclusive, ontem, e a mulher dele está fazendo o curso aqui com a gente. Hoje ele é juiz aí no João Mendes. E ele estudava no curso, na época era lá no centro, e uma vez ele me abordou e falou: professor, não estou conseguindo passar em concurso, eu acho que eu vou desistir. Daí eu falei para ele, olha, posso ser sincero com você, amigo? Com o comportamento que você tem aqui no curso, vai demorar muito para você passar no concurso. Eu falei: mas por quê, professor? Toda vez que eu venho para o curso, eu te encontro aí nos corredores.
Eu venho no curso, você está lá no centro que ele estudava. Eu venho no curso, você está sempre numa roda, contando história, dando risada. Não teve um único dia que eu vim no curso e não te flagrei aqui. Eu falei, sabe quando que você vai passar no concurso? O dia que eu vier para o curso e não ver mais tua cara aqui. E você estiver nas cabines de estudo. Porque passa aquele aluno que eu não vejo pelos corredores. É esse aluno que passa. É aquele aluno que fica na cabine, que você nem sabe quem é. Quando ele passa, ô professor, passei. Você não sabe nem que ele existe. Ele está quietinho na sala de aula e está ali nas cabines. Aquele aluno que fica no oba-oba, toda vez, aqui é impressionante, toda vez que eu venho aqui no curso, eu sempre encontro as mesmas caras aqui na cantina. Tem a turminha aí que fica batendo papo aí na cantina. Como que vai passar no concurso? Não é, tem que pegar e se trancar. Daí ele se trancou, 4, 5 meses depois ele passou no concurso. Teve até uma sala de aula que ele entrou e confirmou essa história. Então, esse negócio de ficar batendo papo aí não dá certo, não. Tem que pegar e se trancar nas cabines de estudo ou estudar em casa. É isso que vai levar o candidato a passar, para passar logo. Se vocês estudarem, se trancarem, em um ano vocês estão passando já. Vocês são juízes, procuradores, membros do Ministério Público. Em um ano, não precisa mais que isso, não. Se estudar para valer, não precisa mais que isso, não. Agora, se ficar aí nesse oba-oba, daí demora mesmo. Entenderam, gente? Tranquilo? Então, vamos lá, vamos começar então? Chega de conversa. Vamos lá. Obrigações. Vamos lá, gente. Obrigações. Eu vou fazer, antes de eu começar a falar do direito das obrigações, eu vou fazer uma introdução, tá? Porque às vezes fala obrigações, dever jurídico, estado de sujeição, ônus, direito subjetivo, direito potestativo, faculdade jurídica. Não é isso? Então, o que é isso? As categorias jurídicas. Vamos falar uma introdução. Então, vamos falar categorias jurídicas. Tá? Categorias jurídicas. Vou falar primeiro dos... Vamos lá. Primeiro, dever jurídico. Primeiro aí, o que é um dever jurídico? Você tem o dever jurídico. Dever jurídico. Dever jurídico é... Vamos colocar assim. É a submissão à norma. À norma jurídica. Submissão à norma jurídica. Isso é o dever jurídico. Submissão à norma. Você tem que obediência à norma. Você tem o dever jurídico, você tem que obedecer à norma. Isso que é o dever jurídico. Submissão à norma, você tem que obedecer à norma. Então, vejam só. O dever jurídico. Quem é casado tem dever jurídico? Tem dever de fidelidade, de mútua assistência. Não é isso? O devedor tem dever jurídico? Tem o dever de pagar, né? Perceba que o dever jurídico ele pode ser patrimonial ou extrapatrimonial. Entenderam? Vamos lá? Pode ser patrimonial ou extrapatrimonial. Exemplo, dever de fidelidade. Tá certo? Bom, então, dever jurídico você já sabe o que é. Você tem que obedecer uma norma, isso que é dever jurídico. Agora nós temos depois obrigação. O que é obrigação? Fulano tem obrigação. Obrigação é o dever jurídico de realizar uma prestação. De realizar uma prestação econômica. É o dever jurídico de realizar uma prestação econômica em favor do credor. Entenderam? Entenderam? Isso que é obrigação, o dever de realizar uma prestação em favor do credor. O dever jurídico é mais amplo. A obrigação é um dever jurídico específico, de realizar uma prestação econômica em favor do credor. É a obrigação de dar, fazer, construir um muro, não fazer. Tranquilo? Tá. Então já sabemos o que é dever jurídico, o que é obrigação. Tá. Então, agora, vamos lá. Ônus. O que é ônus? Ônus, vamos lá. Ônus é um encargo, vamos dizer assim. É um encargo
unilateral, que se for descumprido, pode gerar prejuízos para o onerado. Pode gerar prejuízos para o onerado. Então, é um encargo que, se for descumprido, pode gerar prejuízos para o onerado. Isso que é ônus. Então, exemplo. O réu tem o ônus de contestar a ação. Não é obrigação, é ônus. O réu tem o ônus de contestar a ação sob pena de revelia. Entenderam, gente? Então, veja, o ônus é um encargo que, se for descumprido, pode gerar prejuízo. O réu tem o ônus de contestar, sob pena de revelia. Bom, pode perguntar, mas qual a diferença entre ônus e obrigação? Então, vamos lá. Anota o seguinte. A obrigação pode ser exigida pelo credor. A obrigação pode ser exigida pelo credor. Quanto ao ônus, ninguém pode exigir o seu cumprimento. Quanto ao ônus, ninguém pode exigir o seu cumprimento. Alguém pode obrigar o réu a contestar a ação? Não. Ninguém pode exigir que você cumpra o ônus. Já a obrigação, não, peraí, você está me devendo, amigo. Opa, vou mover uma ação para exigir que você cumpra. Então, o credor pode exigir que a outra parte, que o devedor, cumpra a obrigação. Agora, a ônus não, ninguém pode exigir que cumpra. Então, quer ver um exemplo? Vamos lá, anotem aí. O comprador tem o ônus ou a obrigação de registrar a escritura pública? Interrogação. O comprador tem o ônus ou a obrigação de registrar a escritura pública? E aí? Você comprou um imóvel, amigo? Imagina, você comprou um imóvel e você não quer passar no teu nome. Você não quer registrar. Você tem o ônus ou a obrigação, o comprador tem o ônus ou a obrigação de registrar a escritura pública? Ônus. Resposta: ônus. Por quê? Pois ninguém pode ser forçado a ser proprietário. Ninguém pode ser forçado a ser proprietário. Um dos poderes é de não ser. Ninguém pode te forçar a ser proprietário de um bem, entendeu? Ninguém pode ser forçado a ser proprietário. Então é ônus. E ninguém pode ser forçado a ser proprietário. Isso aí gera problemas. Que às vezes, veja só, você vende um apartamento. Ó, você vendeu um apartamento, tem um condomínio caro, você vendeu. Quem comprou não registra a escritura e também não paga o condomínio. Não é isso? Quer dizer, o fulano comprou, não registra a escritura e não paga o condomínio. Você fica numa situação difícil, que você não pode mover a ação para obrigá-lo a registrá-lo. Que ninguém pode exigir o cumprimento de ônus. Qual a tua solução para o problema? O que você faz, então? Bom, ninguém é obrigado a ser proprietário, né? O que você pode fazer é o seguinte, olha, eu não posso mover uma ação para te obrigar a registrar. Mas eu posso te notificar para dizer o seguinte, ó, se você não registrar, eu vou renunciar à propriedade. Porque da mesma forma que você não é obrigado a ser proprietário, eu também não sou. Daí eu vou renunciar, daí o dono do imóvel, o imóvel não vai ser meu nem teu. Você que sabe. É uma saída para isso. Você notifica o sujeito e diz, eu vou renunciar também. Não quero ser proprietário desse imóvel. Entenderam? Ficou claro? Então, uma outra diferença é o seguinte, olha só, vamos lá. É lícito cumprir ou descumprir o ônus. É lícito cumprir ou descumprir o ônus. Certo? É lícito. Cumprir o ônus ou descumprir o ônus. É lícito. Contestar a ação é lícito. Não contestar também é lícito. É lícito também. Contestar ou não contestar é lícito. Cumprir ônus ou não cumprir é lícito. Agora, é ilícito descumprir a obrigação. É ilícito descumprir a obrigação. Entenderam outra diferença? É ilícito descumprir a obrigação.
Tá? Só para finalizar a última diferença. Ao cumprir o ônus, o próprio onerado se beneficia. Ao cumprir o ônus, o próprio onerado se beneficia. A contextuação, registrou a escritura. Quando ele cumpre o ônus, ele está beneficiando dele mesmo. Ao cumprir a obrigação, quem se beneficia é o credor. Ao cumprir a obrigação, o devedor gera benefício. Ao cumprir a obrigação, o devedor gera benefício para o credor. Entenderam as diferenças entre ônus e obrigação? Entenderam? Entenderam? Alguma dúvida? Quando você cumpre uma obrigação, você está beneficiando o teu credor. Quando você cumpre um ônus, você está beneficiando a si próprio. Ficou claro, gente? Então é isso, vamos para o intervalinho.